Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir. A denúncia do Ministério Público sustenta que a Telex Free, apesar de afirmar que cumpre seu objetivo social através de marketing multinível, construiu em verdade uma pirâmide financeira ou esquema de Ponzi, que, ao contrário do primeiro, tem por foco o recrutamento de pessoas e não a comercialização de produtos e serviços. Explica os termos dos contratos firmados entre a Telex Free e os divulgadores, afirmando que estes recebem simplesmente por realizarem novos cadastros de pessoas e pela formação de binários, o que representa apenas maquiagem para disfarçar o pagamento pelo recrutamento de pessoas. Mais à frente, em contradição com a afirmativa anterior, menciona que os divulgadores da Telex Free também recebem para fazer postagens de anúncios na internet. Porém, a empresa lista os sites nos quais os anúncios devem ser publicados e determina o conteúdo dos mesmos. Enfatiza que a empresa poderia adquirir um software para a realização automática e mais barata destes anúncios, ou contratar empresa que também o faria a custo menor. Isto se não optasse por técnicas mais modernas de publicidade. Agora vejamos, o que seria e qual seria o tal software? Se é mais barato, qual seu valor e fornecedor? Quais são as técnicas mais modernas de publicidade? Quanto custaria colocar um site entre os 50 mais visitados do país? Neste patamar, um banner custa R$500 mil na Globo.com ou no UOL, como por exemplo, as insistentes propagandas da empresa OLX nos horários nobres da TV Globo, desde antes mesmo da fundação da Telex Free, não foram suficientes para colocá-la, a OLX, em posição melhor que a Telex Free. A primeira, OLX, é a 37ª no ranking Alexa, enquanto a segunda, Telex Free, é a 31ª. Confira o gráfico de evolução das empresas comparativamente. O Ministério Público realça que os anúncios são inseridos em páginas de pouco alcance, algumas delas destinadas exclusivamente à divulgação dos mesmos, e têm textos repetidos que não trazem informações relevantes acerca da tecnologia VoIP. Além da postagem do anúncio em páginas de publicidade gratuita, sugeridas pela empresa, é importante compreender que o divulgador é uma ferramenta de marketing ambulante. Existe o boca a boca nas comunidades que frequenta e também o poder inegável de transformar o site da empresa no mais acessado de forma disparada entre as empresas de marketing multinível. A empresa Herbalife, com seu site www.herbalife.com.br, está no lugar de 4.092 no Brasil pelo ranking Alexa, enquanto a Telex Free, a 31ª colocada. Comparando com uma das empresas que mais vendem no universo virtual do país, a Americanas.com, a Telex Free é, reiteirando, a 31ª colocada e a última, a 43ª colocada. Então, se a divulgação é fraca e em sites obscuros, por que tamanho poder de visibilidade da empresa Telex Free?
O Ministério Público menciona empresas que verdadeiramente realizam o marketing multinível e compara as páginas iniciais dos sites com a da Telex Free, ressaltando que, naquelas, há grande ênfase nos produtos comercializados, enquanto nesta, o foco é a oportunidade de negócio, não havendo sequer menção ao serviço de telecomunicação com tecnologia VoIP. Cita que o mesmo enfoque é visto nas publicidades expostas em carros e estabelecimentos da Telex Free, nos quais também não há nenhuma abordagem acerca do serviço de comunicação VoIP. Agora, vamos usar uma das maiores empresas de marketing multinível do Brasil, associada à ABVED, Associação Brasileira de Vendas Diretas, a Polishop, que também atua legalizada no segmento multinível, utilizando a denominação Polishop com você. Comparemos os sites da Polishop com você e o da Telex Free. Além de ser absolutamente perceptível em que a afirmação de não se haver sequer menção ao serviço VoIP é mentirosa, resta a pergunta: qual dos sites dá mais ênfase ao produto e qual dá mais ênfase à captação de novos divulgadores? O Ministério Público diferencia a postura das empresas de marketing multinível e da Telex Free. Alega que nas outras os distribuidores são capacitados acerca das vantagens dos produtos que comercializam, além de aprenderem técnicas de marketing e venda, enquanto na Telex Free o divulgador não recebe nenhum material de publicidade ou captação para vendas e conhecimento do produto, informando que apenas um ano após o início de suas atividades, a mesma disponibilizou um vídeo também focado no recrutamento de novos divulgadores. Mas vejam, desde o início das operações, a empresa Telex Free oferece em seu escritório virtual apresentações do negócio, do produto e da oportunidade. Não há fundamento nesta afirmação. Vejamos o site. O Ministério Público se refere à cláusula 13.2 do contrato firmado entre a Telex Free e os divulgadores, a qual confere a liberdade de remunerar as postagens realizadas por estes com contas 99 Telex Free e recomprá-las, segundo critério de conveniência e oportunidade, sem garantir o valor de face do produto, enfatizando que muitos divulgadores acreditam que, em verdade, a Telex Free estaria obrigada a recomprar estas contas, dadas em pagamentos pela realização das postagens. Olhem, o contrato está disponível, como em qualquer processo de adesão via web no ato do cadastro. Por quê? Quais motivos e quais são os muitos divulgadores que desconhecem as regras da empresa? Se existem inúmeros, o Ministério Público deve discriminá-los como prova e justificar o motivo de seu desconhecimento, algo obscuro na informação. O Ministério Público menciona que, como a conta VoIP é um serviço de telecomunicação disponibilizado com o software baixado do site da empresa, não haveria necessidade da Telex Free recomprar as contas para revendê-las, pois bastaria disponibilizar o software para ser baixado sem pagar nada aos divulgadores. Mas não seria necessário os divulgadores de outros marketing multinível adquirirem kits de produtos inicialmente, conforme consta de várias de suas regras de adesão? Afinal, em muitos casos, os mesmos produtos também estão disponíveis para aquisição via internet. Isto é uma piada do Ministério Público? Indo além, faltou investigação técnica ao Ministério Público para denunciar. Deveria ter buscado conhecimento de que para cada conta VoIP disponível, é preciso que se tenha uma estrutura nas centrais da empresa que suporte sua ativação. Portanto, não é só um download. O produto funciona com os mesmos critérios de estoque físico no que tange a possibilidade de venda. O Ministério Público calcula, se todos os cadastros no Acre, cerca de 70 mil, fossem no plano básico, com ganhos mínimos aos divulgadores decorrente apenas das postagens dos anúncios, a Telex Free já teria um déficit de 48.370.000 e já haveria no estado 700 mil contas VoIP 99 Telex Free. Menciona que se a renda da Telex Free realmente advém da venda de contas VoIP, como ela afirma, e se no Acre houvesse o mesmo número de contas e habitantes, considerando que as vendas realizadas pelos divulgadores não geram qualquer receita para a empresa, já que recebeu por elas, conclui-se que, no Acre, a receita da Telex Free advém exclusivamente da entrada de novos divulgadores. Mais uma contradição de argumentos grosseira do Ministério Público. Anteriormente, afirma que o software para uso dos serviços VoIP está no site para download e que qualquer um pode baixá-lo. E agora, limita o mercado ao estado do Acre, tentando incluir que as contas VoIP somente poderiam ser adquiridas por acreanos e que o volume em estoque se equivale à população do estado. Seria o mesmo que dizer que o site da Americanas.com só vende em São Paulo por ser originário desse estado. A verdade é que cada divulgador recebe
recebe um site para executar suas vendas. Este site fica disponível e online para todos os 40 países em que a operadora VoIP funciona. Portanto, o espaço comercial não se restringe sequer ao Brasil, o que dirá o Acre. O Ministério Público, além disso, acrescenta que a rede é insustentável pelo fato da população ser finita, de modo que quando não houver mais a entrada de novos divulgadores, a rede quebrará, deixando em prejuízo principalmente aqueles que a ela aderirem mais recentemente. Anualmente, o divulgador deve refazer o investimento. Isto significa que o processo e a própria rede se renovam. Não há como crer de forma lógica na abrangência de uma população inteira em um período de 12 meses. Seria uma agressão intelectual. Mas, mesmo que isso fosse possível, findando o período, todos os que houvessem entrado no início estariam fora da rede e potencialmente no mercado de entrada novamente. O Ministério Público noticia que a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda emitiu nota técnica número 25/COGAP/CAE/MF em 25 de março de 2013, apontando que as circunstâncias sugerem um esquema piramidal, pirâmide de Ponzi. Mas conforme a própria Secretaria afirma no teor da nota técnica em questão, sua responsabilidade e especialidade limitam-se na análise da possibilidade de captação indevida de poupança popular. Neste quesito, de forma explícita, inocenta a empresa, justamente por adentrar em assuntos que não são de sua alçada. A mesma secretaria foi judicialmente impedida de publicar a referida nota por decisão liminar concedida à Telex Free. O Ministério Público sustenta que a relação contratual de consumo entre a Telex Free e os divulgadores menciona a presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Alega que a verdadeira atividade desta consiste na captação de dinheiro junto ao público investidor, o que depende de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários, qualificando a atividade como clandestina ante a ausência do referido registro, devendo ensejar a dissolução da sociedade pessoa jurídica, além de configurar crime contra o sistema financeiro nacional. Mas a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda analisou tecnicamente a operação da empresa Telex Free e concluiu que a mesma não atua na captação indevida de poupança popular. É incompreensível como o Ministério Público pode, ao mesmo tempo, utilizar um parecer desta secretaria em trechos que versam sobre assuntos fora de suas atribuições e simplesmente omitir a parte em que a empresa é declarada inocente e que é justamente a única em que a secretaria se manifesta dentro da sua especialidade e função. Para a magistrada, tudo indica, na prática, que sejam raros ou inexistentes os partners, pois não parece atrativa a ideia de pagar $50 para ter acesso mais barato a um produto que custa $49,90. Para a magistrada, não há no regulamento, no www.telexfree.com/software/sobre, informações acerca da qual seria o desconto oferecido ao partner. Aparentemente, houve, tanto por parte do denunciante, que é o Ministério Público, quanto por parte da meritíssima juíza, um desinteresse completo em entender o mecanismo de operação da empresa. Caso tivessem observado a apresentação oficial dos negócios no vídeo produzido pela Telex Free, tendo como ator o renomado jornalista Celso Freitas, veriam claramente que os partners não possuem acesso mais barato ao produto, e sim recebem um site próprio para comercializá-lo, sendo comissionados por isto, com 10% do valor de face do mesmo após a venda ser perpetrada. Inclusive, excelente comissão quando se compara ao oferecido no comércio tradicional de varejo. Aqui estamos produzindo a parte do vídeo informativo oficial que esclarece este ponto. A partir de um projeto inovador e arrojado, você faz um contrato anual no Status Partner por apenas $50. Assim você terá seu site na Telex Free com um subdomínio, um moderno e dinâmico escritório virtual para controle geral e já pode iniciar suas vendas no nosso serviço 99 Telex Free. Comercialize o 99 Telex Free porque assim você recebe 10% mês a mês enquanto o seu cliente estiver pagando. Para a magistrada, partindo-se da definição do marketing multinível e da pirâmide financeira, o divulgador, entre revender uma única conta ganhando cerca de $21 e cadastrar o pretenso cliente como um novo divulgador, recebendo $1 a menos, mas com uma perspectiva de ganhos futuros, ganhos binários, team builder e royalties, parece muito mais atrativa a segunda opção, fato que o leva a tentar convencer o pretexto cliente a não ser cliente, mas sim um divulgador.
Vejamos agora uma das maiores empresas deste país a atuar no marketing multinível, das mais renomadas e justamente respeitada, a Polishop. Também oferece, nas vendas, comissões muito menores que os valores que pagam para seus associados por novas indicações. Para que tenhamos uma ideia, a Polishop paga R$ 110 para cada indicado direto, 17,74% do valor de adesão. E além disso, paga também no mínimo R$ 30 pelas adesões indiretas, derivadas das diretas, 4,83% do valor de adesão. Vide quadro disponível ao público no site da empresa www.polishop.com.vc. Já a Telex Free oferece $20 por indicação direta de novo divulgador, 5,9% do valor de adesão. E posteriormente, se houver formação de binário, 2 novos divulgadores, outros $20, 2,8% do valor de adesão. Fica claro que a primeira empresa remunera melhor neste quesito, entrada de novos divulgadores que a Telex Free. Mas resta a pergunta: por que esse argumento serve para demonstrar indício de formação de pirâmide? Para a magistrada, pode-se dizer que, por obrigação contratual, o divulgador só gera receita à Telex Free por ocasião de sua adesão. A taxa de adesão, denominada Fundo de Caução Retornável, destina-se a remunerar a divulgação que o contratante receberá à medida que atender os requisitos específicos. Cláusula 2.5.5. O regulamento dispõe então que os $50 são retornáveis ao próprio divulgador na medida em que o mesmo preencher os requisitos, publicando anúncios, cadastrando novos divulgadores, formando binários, dentre outros. Ocorre que, partindo-se dos valores apontados no regulamento, conclui-se sem dificuldade que um único cadastro no plano Ad Central Family já é o suficiente para permitir que o divulgador recupere sua caução retornável e ainda deixe prejuízo, uma vez que receberá $100. Mais uma vez, a fundamentação se esvai em uma conclusão falsa. Basta analisar o contrato da Telex Free, seus divulgadores e o próprio vídeo de orientação com o jornalista Celso Freitas, que percebe-se claramente o fato de que o partner não recebe qualquer valor de indicação. Ele contratualmente não é divulgador. Quem recebe $100 por indicação é o divulgador e, mesmo assim, se indicar um novo divulgador no plano Family, $1.425, ele recebe 7,1% do valor de adesão, valor este 3 vezes menor que paga a maior empresa brasileira de marketing multinível, a Polishop. Sendo assim, o prejuízo da Telex Free de $50, alegado como fundamentação legal pela meritíssima juíza. É como se o investimento de $50 retornasse como remuneração de $100 logo na primeira indicação de novo divulgador. É absolutamente falso. Para a magistrada, o problema não seria tão grande se os últimos a ingressar na rede apenas deixassem de lucrar. A questão é que, muito provavelmente, quando esgotada a principal fonte de receita do grupo, novos cadastramentos, muitos não terão oportunidade sequer de recuperar o investimento inicial, mínimo de $339. Aí então se começará a falar em prejuízos. Mas vejam, o valor que na fundamentação da meritíssima juíza era de $50, agora é apresentado como $339. Afinal, do que estamos falando? Fundamentar uma decisão que interrompe a operação de uma empresa que paga corretamente mais de 1 milhão de pessoas requer no mínimo coerência. Ora, se não existe evidências, ao menos aqui está absolutamente incompreensível na fundamentação da sentença. Por que interromper o funcionamento da empresa? Por que impedi-la de cumprir sua responsabilidade junto aos seus divulgadores? Negócios como Google e Facebook atuaram em prejuízos milionários por longos períodos visando visibilidade. Cresceram e venceram. Empresas investem milhões durante anos para chegarem ao top 100 do Alexa e se valorizarem no mercado. A Telex Free criou uma comunidade de adeptos que ultrapassa a rede virtual e ganha as ruas do país, divulgando seu nome e sua operação. Por isso, chegou ao patamar de visibilidade em que se encontra atualmente. Quanto vale isto? Quanto vale ser o 32º site mais visto no país? Para nós, apenas divulgadores, resta buscar uma boa noite de sono após ter cumprido seu dever de forma consciente e justa? Resta esperar que os mediadores da cega justiça nos permitam ganhar ou perder de forma coerente, porém, nunca incompreensível e inaceitável. Para finalizar, esta manifestação não é crítica ou agressiva.
somente mostra a expectativa e posição de mais de 1 milhão de pessoas que não irão se curvar diante a injustiça.